Então, muito boa tarde a todos e a todas, mais uma vez, vim aqui ao meu canal do YouTube para vos falar de um assunto que deixei em stand-by no vídeo anterior, onde refleti sobre o real, o simbólico e o imaginário, e esse assunto é a fase do espelho, o estádio do espelho. O estádio do espelho foi um estádio proposto por Jacques Lacan como um período do desenvolvimento humano situado a algures entre o sexto mês de vida e o 18º mês, que por sua vez se baseou nas experiências do psicólogo francês Henri Wallon. O Henri Wallon falava mesmo da prova do espelho, isto é, o, o tempo, as respostas da criança quando esta se confrontava com a sua própria imagem no espelho, e a prova visava exatamente definir qual era o tempo necessário, como era, digamos assim, a apropriação da imagem do espelho, como identificado pela própria criança como sendo ela própria. Esta releitura de Henri Wallon revolucionou um bocadinho a forma de ver do Jacques Lacan, e ele propõe uma concepção um pouco mais renovada da prova do espelho do Wallon, propondo mesmo um estádio que é, digamos assim, matricial para a constituição do narcisismo humano. Bom, o que dizer desta fase do espelho, deste estádio do espelho? Ele poderia ter aqui várias leituras, bastante complexas até, penso que não será esse o objetivo, será apenas apresentar o conceito. Na verdade, o Jacques Lacan sempre se preocupou com esta questão do espelho, desde a sua tese de doutoramento, em 1932, da psicose paranoica e suas relações com a personalidade. Este tema já estava presente na tese dele, esta constituição imaginária, e como é que o eu consegue ter ao mesmo tempo estruturas paranoicas. Bom, e agora falemos mais detalhadamente sobre em que é que consiste este estádio do espelho. A criança, entre os 6 e o 18º mês, como eu disse, ela passa por um período em que começa a observar-se ao espelho. Mas aquilo que ela observa não é ainda ela própria na sua concepção. Ou seja, ela pensa que a criança que lhe se apresenta à frente é nada mais, nada menos do que um outro bebê, uma outra criança. E ela só passa a definir-se como ela própria quando tem um outro elemento que a nomeia como tal e que lhe diz: essa no espelho és tu. E então a criança tem um momento em que percebe que aquilo que de facto está espelhado é ela própria e não outra criança. Esta é a constituição ou a matriz, digamos assim, do narcisismo, principalmente um tipo de narcisismo que é o narcisismo primário, que já estava em Freud em 1914 no texto Introdução ao Narcisismo. O que é que isto significa? Significa que duas coisas a dizer sobre este aspecto. Em primeiro lugar, que nós precisamos de um outro que nomeie a nossa presença para nós instituirmos, para nós nos nutrirmos narcisicamente. O que isto diz muito das nossas relações sociais e da dependência que nós temos que os outros, de certa forma, nos digam onde nós estamos em determinada altura da nossa vida. Isto fazendo aqui um paralelo entre a parte mais da intervenção precoce, da psicologia infantil, da psicologia do desenvolvimento e a psicologia mais do adulto, a psicanálise do adulto. E diz também uma coisa que eu acho também fundamental, é que a criança, antes de ser ela própria, é um outro. E aqui está algo bastante importante para nós entendermos a formação da paranoia na personalidade. Isto é, antes de nós sermos nós próprios, nós somos um outro. Aquilo que toda a obra de Fernando Pessoa disserta sobre isto, não é? Ser eu e outros em todas as partes, em várias partes, é aquilo que caracteriza um bocadinho a poética de Fernando Pessoa, que, como nós sabemos, tem uma grande relação com a teoria psicanalítica. Faço já aqui um parênteses para a obra de José Martinho, um psicanalista lacaniano português, onde reflete a importância de Fernando Pessoa para a psicanálise. Psicanálise e Pessoa, penso que é mesmo este o título do seu livro. Bom, mas vamos aqui ao estádio do espelho e à importância que isto tem na constituição do nosso narcisismo, que é, digamos assim, a grande base de formação
psíquica dos sujeitos. Um, Posto isto, quando a criança se identifica no espelho como sendo ela própria, há aquilo a que Jacques Lacan chama uma assunção jubilatória da criança. Isto é, a criança envaidece. Ela faz assim um movimento teatral, quase como se engrandecesse, e brinca mesmo com a sua imagem no espelho. No entanto, como é um ser ainda imberbe, ela, à medida quanto mais se jubila, cai, porque é frágil. Ora, aqui está também uma boa metáfora do que é o narcisismo, porque o real, no caso da criança, o real do próprio corpo e a fragilidade do mesmo, acaba por, de certa forma, destituir um bocadinho o narcisismo da própria criança. E se nós repararmos ao longo da nossa vida, aquilo que nos destitui do narcisismo é exatamente este real que é atravessado pelas nossas limitações, pelas nossas circunstâncias e que, de certa forma, colocam em causa a nossa constituição narcísica. Eu penso que esta temática do espelho é determinante em psicanálise, na área de intervenção precoce, mais ligada à psicologia, na psicologia do desenvolvimento, porque nos dá aqui uma ideia que me parece chave. Isto é, de que a constituição psíquica requer uma dialética sempre entre eu e outro e eu e outro. Daí que em psicanálise é muito difícil nós falarmos de uma psicologia de um homem ou de uma mulher só, mas sim como algo muito mais geral, muito mais englobado na sociedade, na comunidade, na política e no grande grupo, como mostram depois as obras posteriores de Freud, nomeadamente O Mal-Estar da Civilização, Totem e Tabu, Psicologia das Massas e Análise do Eu. Portanto, são tudo obras que pretendem refletir um caráter social da psicanálise, mas que já está aqui na fase do espelho de Lacan, e que há um outro vindo de fora que tem que nomear o próprio sujeito para ele se imbuir de narcisismo. Bom, eu penso que isto foi uma apresentação muito sumária do que é a fase do espelho de Jacques Lacan. Espero que isto tenha permitido perceber, relacionando com a vida anterior, como é que o real acaba por fazer furo no narcisismo, isto é, na dimensão imaginária, voltando aos 3 registros da clínica nodal que eu falei no outro vídeo. Muito obrigado e um abraço a todos e a todas.